E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Matheus e estou aqui para gravar mais um vídeo do canal Jornada Financeira. E antes de mais nada, eu peço que vocês, por favor, inscrevam-se no canal, apertem o sininho para não perder nenhuma notificação e não se esqueçam também de já dar um like no vídeo, porque às vezes se você for deixar para o final, você esquece. Se você der um like agora, isso com certeza vai me ajudar muito, ainda mais porque no momento que eu gravo e que eu posto esse vídeo, o canal ainda está no começo. Então, dê aí o seu voto de confiança, eu sempre procuro trazer conteúdos relevantes para você, então se você puder deixar o like e se inscrever, eu já agradeço muito. E o tema do vídeo de hoje é um tema que pode ser até um pouco polêmico. Toda vez que a gente tenta falar disso, há sempre pessoas dizendo que é possível e há pessoas dizendo que é impossível. E eu sou do grupo que acha que é possível, senão eu não estaria gravando aqui esse vídeo para vocês. E também não estaria aplicando os conceitos que eu vou explicar para vocês aqui nesse vídeo na minha própria vida. É o famoso skin in the game. Ou seja, você está com a pele em risco no jogo. Se você acredita que é possível, você faz. E se você acredita que é impossível, você não faz. De qualquer forma, você está se arriscando e testando a sua teoria de ser possível ou não. Mas qual é o tema do vídeo? Bom, assim como você já deve ter lido no título, o tema do vídeo é eu te explicando como você enriquecer com o tempo. E não pense que o que você vai ver aqui é uma fórmula milagrosa, ou eu falando para você que se você fizer isso hoje, você estará rico amanhã. Então, se você entrou nesse vídeo com essa mentalidade ou esperando encontrar algo assim, é melhor que você saia dele agora, ou que você continue curioso e continue assistindo, esperando algo bem mais pé no chão. E sim, eu vou te dar um conceito, e se você prestar bastante atenção, esse conceito pode até ser um passo a passo do que você deve fazer para enriquecer com o tempo. E uma vez que você ouvir tudo o que eu tenho a dizer, você escolhe se você quer ou não aplicar esses conceitos na sua vida de acordo com o sentido que você viu ou não no que eu te falei aqui. Então não vamos perder mais tempo. E eu já vou te apresentar agora os conceitos e os passos do que você precisa fazer para enriquecer com o tempo. Primeiramente, o primeiro passo, o passo mais básico de todos, e que muita gente, infelizmente, ainda falha, ou então a situação é tão ruim que a pessoa não consegue fazer isso. Porque assim, eu reconheço que há casos e casos. Há casos de pessoas que, com apenas alguns ajustes, já vão conseguir acertar esse primeiro passo, e há casos de pessoas cuja situação é tão ruim que elas jamais conseguirão. Mas, no caso das pessoas que jamais conseguirão, com certeza são pessoas que vivem realmente em pobreza ou, em casos mais graves, em extrema pobreza. O que eu acredito que não é o seu caso, de você mesmo que está assistindo esse vídeo agora. Então, o primeiro passo que você precisa para enriquecer com o tempo, o passo mais básico de todos, o passo que definitivamente não pode ser pulado ou ajustado ou nem mesmo daquele jeitinho brasileiro. Esse passo é gastar menos do que ganha. Isso por uma questão matemática muito simples. Se você gasta mais dinheiro que você ganha, você nunca vai conseguir acumular nada. Zero. E é impossível que você enriqueça gastando mais do que você ganha, a não ser que realmente um milagre aconteça. E tem que ser um baita do milagre. Eu arrisco dizer que nem mesmo se você ganhar na Mega Sena isso vai resolver o seu problema. Porque se você está acostumado a gastar mais do que você ganha e você ganha na Mega Sena, eu aposto que dentro de poucos anos você já estará pobre de novo. Então gastar menos do que você ganha deve ser realmente um hábito na sua vida. Deve ser algo que você busca realizar mês a mês, fazendo os ajustes necessários no seu orçamento. E aí eu não conheço a sua vida. Você tem que olhar no seu próprio orçamento e você tem que ver o que está certo e o que está errado e fazer os ajustes necessários para que você consiga sempre gastar menos do que você ganha. Isso não dá para pular. Algo tem que sobrar, nem que seja R$ 100 por mês, mas tem que sobrar algo. Se você pular esse passo, tudo o que eu falar daqui para frente não vai fazer sentido nenhum. Uma vez entendido isso, uma vez que você entendeu e está executando esse gastar menos do que ganha, você já está pronto para entender o outro conceito muito importante e para executar o outro conceito muito importante. E esse conceito, esse passo, é você entender o que é
um ativo e você entender o que é um passivo. E eu não estou falando de contabilidade aqui, tá bom? Eu estou falando de ativos e passivos da sua vida pessoal. E para eu explicar o que são ativos e passivos, eu trouxe um esqueminha aqui para vocês, o qual você vai visualizar agora. Então vamos lá. Então eu vou explicar para você o que é um passivo ou o que são passivos. Passivos, para definir de uma forma bem simples, são tudo que você compra que tiram dinheiro do seu bolso. E eu até expando um pouco esse conceito. É tudo que você gasta, tudo que você compra que não coloca dinheiro no seu bolso também. Algumas coisas você compra e ficam tirando dinheiro do seu bolso regularmente, e algumas coisas você compra e simplesmente você não ganha nada com isso, você gastou e acabou. Particularmente eu coloco tudo isso na cesta de passivos, ok? E não me entendam mal, por favor. É impossível que você viva sem comprar passivos. Mas isso é um conceito que eu vou explicar um pouco mais assim que eu explicar melhor os passivos. Então, como você vê na imagenzinha aqui, você percebe que eu coloquei alguns exemplos de passivos, de coisas que tiram dinheiro do seu bolso regularmente. Então você percebe que eu coloquei uma pessoa aqui com uma cesta de compras ou com algumas sacolas, né, de coisas que ela acabou de comprar, e isso são passivos, porque o que ela comprou não vai colocar de novo dinheiro no bolso dela. Muito pelo contrário, ela gastou e esse dinheiro não volta mais. Eu também coloquei aqui uma casa e um carro. E neste caso, carro e casa são passivos, porque uma vez que você tem uma casa, você tem que gastar dinheiro regularmente para mantê-la. E também você tem impostos que você deve ao governo uma vez que você tem uma casa. Então, por mais que seja impossível nós vivermos sem uma casa, nós desembolsamos dinheiro regularmente para mantê-la, o que torna ela um passivo em nossa vida. Eu coloquei aqui também um carro, e um carro é um passivo, porque uma vez que você tem um carro, ele tira dinheiro regularmente do seu bolso. Seja com manutenção, seja com seguro, seja com o IPVA, licenciamento e outros custos que a gente tem para manter um carro. E além disso, eu coloquei algumas outras coisas, como celular, como um notebook, um computador, uma televisão, que são coisas que você compra e a grande maioria das pessoas não gera renda com isso. Ou seja, comprou, gastou, já era, tirou o dinheiro do seu bolso, não coloca mais. Então tudo isso eu considero como passivos, mas os passivos mais difíceis, podemos dizer assim, os que mais te prejudicam são aqueles que ficam tirando dinheiro do seu bolso regularmente. Então acredito que já deu para entender o que são passivos. Passivos, novamente, é tudo que você compra que tira dinheiro do seu bolso. Ele não coloca nada no seu bolso de volta, ele apenas tira dinheiro do seu bolso. E de novo, não me entendam mal, eu falei que eu ia explicar isso novamente. Como eu já disse, é impossível que alguém viva sem comprar passivos. Nós precisamos de passivos no nosso dia a dia. Você precisa de uma casa, muitas pessoas precisam de um carro, você precisa de, enfim, aparelhos eletrodomésticos, de roupas, você precisa de tudo que eventualmente não vai colocar dinheiro de volta no seu bolso. O problema, e é isso que acontece com a maioria das pessoas, é que a grande maioria das pessoas compra apenas passivos. Passam toda a vida comprando apenas passivos. E, consequentemente, passam toda a vida comprando coisas que jamais coloca dinheiro no bolso delas ou que, ainda pior, regularmente tiram dinheiro do bolso delas. Isso, infelizmente, é a fórmula para você não enriquecer. Em alguns casos, até mesmo para empobrecer. Para que uma pessoa ela enriqueça, ela precisa também comprar ativos. E eu quero que você preste atenção na próxima imagem para você entender o que são ativos. Ativos são tudo que você compra que colocam dinheiro de volta no seu bolso. É tudo que você compra que é capaz de gerar renda para você de alguma forma. Então, como exemplo de ativos, eu coloquei algumas coisas aí, que talvez na imagem que você está vendo agora não seja tão identificável, porque é um conceito um pouco mais complicado de entender do que os passivos. Porque nós não temos tão claro na nossa mente o que pode colocar dinheiro de volta no nosso bolso do que nós temos de coisas que podem tirar dinheiro do nosso bolso, que são os passivos.
Então, foi até difícil para mim colocar nessa imagem algo que ilustrasse bem o que são ativos, mas eu vou tentar explicar de uma forma bem tranquila. Essa primeira imagem em cima, você percebe uma casa com duas pessoas dando as mãos. Eu acabei de falar para vocês que casa é um passivo, mas casa também pode ser um ativo, desde que você consiga gerar renda com ela. Então suponhamos que você tem uma casa que você alugue para outra pessoa e esse aluguel coloque renda regularmente no seu bolso. Claro, uma renda superior ao que você eventualmente gasta para manter essa casa. Neste caso, a casa é um ativo, porque ela está colocando dinheiro de volta no seu bolso. Ela está te gerando renda. A mesma coisa pode acontecer com um carro. Se você tem um carro que você gera renda com esse carro, exemplo, você é um táxi, você é um Uber e você gera renda com este carro. Claro, uma renda superior ao valor que você paga, que você gasta para mantê-lo. Então esse carro é um ativo na sua mão. Casa e carro, que são os exemplos que eu dei agora, só são passivos se você realmente não gera renda com eles. Você tem que ficar desembolsando dinheiro para manutenção e, consequentemente, perdendo dinheiro com o tempo. Agora, se você usa eles para gerar renda, então eles são ativos na sua mão. Só uma observação no caso de carro, gente. Tenha em mente que se você usa o carro apenas para se locomover para o seu trabalho, isso não conta como sendo um ativo. Afinal, você podia ir a pé, você podia ir de ônibus, você podia ir de metrô, você podia pegar carona, enfim, você podia ir de qualquer outra forma. O carro, na verdade, não está te gerando renda, ele está apenas ajudando você a se locomover. Um carro que é um ativo, ele realmente coloca dinheiro no seu bolso de forma direta. Expandindo então esses conceitos de casa e carro, quais são mais exemplos de ativos? Podem ser, por exemplo, ações que você compra na bolsa de valores. As ações têm o potencial de valorização com o tempo e também pagam dividendos, muitas delas vão pagar dividendos, que é nada mais nada menos do que uma distribuição de lucro da empresa com o acionista. E isso vai colocar dinheiro no seu bolso regularmente, então pode ser considerado um ativo. Existem também fundos imobiliários que você pode comprar, e então você compra participação em imóveis e o fundo mensalmente vai dividir com você os aluguéis desses imóveis. É um mecanismo que está ficando cada vez mais conhecido e os investidores de fundos imobiliários estão aumentando ano a ano. Isso também é um exemplo de ativo. Então, para eu simular nesse desenho, o que seriam, por exemplo, ações e fundos imobiliários, e também outros ativos na mesma categoria, eu coloquei um papelzinho com 2 dinheiros, ou melhor, com 2 cifrões. E também você pode comprar título de renda fixa. E renda fixa nada mais é do que um empréstimo que você cede a alguém e você vai receber o dinheiro de volta. Só que não é um empréstimo que você faz diretamente, como por exemplo, você e uma pessoa. Existem títulos de renda fixa que você vai emprestar dinheiro para o banco e vai receber de volta esse dinheiro com juros, exemplo, os CDBs. E existem até mesmo títulos de renda fixa que você vai emprestar dinheiro ao governo e vai receber de volta um bom valor por isso. E nada disso é muito caro para comprar, tá? Hoje em dia, essas coisas estão cada vez mais acessíveis. E eu vou fazer vídeos no futuro explicando como você faz essas coisas também. Então, mais um motivo aí para você se inscrever no canal e continuar acompanhando. Fato é, se você compra essas coisas, se você compra coisas que colocam cada vez mais dinheiro no seu bolso e não tiram dinheiro do seu bolso a todo momento, você está comprando ativos. Então, quanto mais ativos você compra com o tempo, mais rico você fica. Por quê? Porque os ativos colocam dinheiro de volta no seu bolso e você tem um fluxo de renda que não depende do seu trabalho. Portanto, nós podemos concluir que quem compra ativos enriquece, enquanto quem compra passivos empobrece, ou no máximo não enriquece. E sobre isso eu fiz também 2 esqueminhas que eu quero mostrar para vocês. Esse é o esquema de compra de passivos, ou de pessoas que compram apenas passivos. As pessoas que compram apenas passivos, o que elas fazem? Elas recebem o salário delas mensalmente, elas pagam as despesas que elas precisam pagar, afinal, todos nós temos despesas, só que o dinheiro que sobra após o pagamento das despesas, elas compram passivos. E muitas vezes os passivos também se transformam em despesas. Por exemplo, a pessoa financia um carro.
além dela ter um passivo na mão, que é o carro, que ela está gastando com a manutenção, com o seguro, com o IPVA, com licenciamento, com combustível, ou seja, o carro já está tirando dinheiro do bolso dela simplesmente por ela ter o carro, o que caracteriza um passivo. Ela também fica com uma despesa, que é a despesa do financiamento. O mesmo vale para uma casa financiada, por exemplo. Então, as pessoas que se preocupam apenas em comprar passivos, com o tempo é inevitável que elas empobreçam. Você percebe que eu coloquei aí 2 desenhinhos que têm o intuito de mostrar que a pessoa está empobrecendo. Uma pessoa abrindo uma carteira e na carteira não tem nada, tem uma teia de aranha, como você consegue perceber aí, e um porquinho quebrado com pouco dinheiro voando, ou seja, os passivos só tiram e drenam dinheiro do bolso dessa pessoa. Já o esquema das pessoas que compram ativos é um esquema um pouco mais complexo, só que é um ciclo bem mais virtuoso. Você percebe que a pessoa que compra ativos, ela também tem despesas. Como você consegue perceber aí, eu fiz umas setas vermelhas representando perda de dinheiro e setas verdes representando o ganho de dinheiro. Então a pessoa recebe o salário, ela paga as suas despesas e ela também compra passivos, porque, como eu falei para vocês, é impossível você viver, você passar a vida inteira sem comprar passivos e muito menos sem pagar despesa. Isso é uma coisa que, a partir do momento que a gente nasce, a gente já é fadado a fazer, ter despesas e comprar passivos. Mas esta pessoa, ela gasta menos do que ela ganha. E o que ela faz com essa diferença? Ela começa a comprar ativos. E os ativos colocam dinheiro de volta no bolso dela. Então você percebe, se você acompanhar aí as setas verdes, que os ativos se transformam em renda. Essa renda vai para a pessoa, representado aí no desenho por uma carteira cheia de dinheiro, e essa pessoa tem um complemento do salário dela com a renda proporcionada pelos ativos. E a partir de agora, o que essa pessoa ganha todos os meses não é apenas o salário, é o salário mais a renda de ativos. Então ela usa essa renda de ativos para comprar mais ativos e retroalimentar o processo. E esse é o ciclo mais virtuoso que pode existir nas finanças de alguém. Então, se você repara no resultado, depois de anos, de uma pessoa que acumulou passivos e de uma pessoa que acumulou ativos, é que a pessoa que acumulou passivos, ela termina sem nada. Ela termina sem nenhum dinheiro no bolso, ela não enriquece e, em muitos casos, até mesmo empobrece. Já a pessoa que acumulou ativos, ela vai terminar enriquecendo, ela vai terminar com muito mais dinheiro do que a pessoa que acumulou passivos. E a matemática para enriquecer é simples assim. Pode parecer que foi muito pouco, pode parecer que não foi difícil, pode parecer que não foi complicado, mas não é difícil e complicado. É apenas trabalhoso e leva tempo. Mas a fórmula básica é essa. Quanto mais passivos você acumular durante a vida, e pior, se você só acumular passivos, o seu dinheiro vai ser completamente drenado e você não vai enriquecer. E se você consistentemente, e coloca essa palavra na sua cabeça, tem que ser com consistência, não adianta fazer uma vez. Se você consistentemente, direto, todos os meses, ir acumulando aos poucos ativos, você vai acabar inevitavelmente enriquecendo, por causa do próprio conceito de ativos. Ele vai colocar dinheiro de volta no seu bolso e você pode usar essa renda extra para comprar mais ativos, então você vai fazer um efeito de bola de neve. Quanto mais ativos você tem, mais ativos você compra com a renda que vem deles e, consequentemente, mais rico você fica com o tempo. E o tempo é realmente o exponencial dessa fórmula. Quanto mais cedo você começar a fazer isso, melhor você vai estar daqui a vários anos, mais rico você vai conseguir ficar. Então, basicamente, a fórmula para você enriquecer com o tempo é simples assim. Gaste menos do que você ganha. E o que eu faço com o valor que sobrou? Eu compro ativos. Se você fizer isso com consistência, é impossível que você não enriqueça com o tempo. Mas eu gostaria de ir um pouco além e demonstrar para você na prática e com números a diferença que isso pode fazer na sua vida. Vamos comigo, eu vou abrir para vocês uma calculadora que está disponível para todo mundo e você pode acessar agora se você der um Google aí na sua casa. E essa é a calculadora de juros compostos, certo? Você pode encontrar várias, a que eu uso geralmente para fazer as minhas contas de juros compostos é a calculadora Mobiles.
tá? Eu vou deixar até o link aí para vocês na descrição, vocês podem entrar e vocês podem fazer a conta por vocês mesmos. Mas basicamente, eu vou simular aqui para você como seria em um período de alguns anos o enriquecimento de uma pessoa que compra ativos. Então vamos supor, tá? E aí eu vou ter que escolher um número. Eu sei que é um número bem arbitrário. Há pessoas que vão poder comprar ativos com exatamente esse valor, há pessoas que vão poder comprar um valor bem maior e há pessoas que vão poder comprar um valor menor. Isso depende da realidade de cada um e eu estou ciente disso. Então você veja a sua realidade e veja o que você pode fazer. O importante é que você sempre compre ativos regularmente, ok? Então aqui para simular, eu vou colocar um valor inicial de R$500. Você vai começar, digamos assim, a pessoa ela recebe o salário, ela paga todas as suas despesas, ela compra os passivos que ela tem que comprar e ao final sobraram R$500 que ela conseguiu economizar. Então todos os meses ela vai fazer isso e o valor inicial aqui R$500 e mensalmente ela vai continuar colocando R$500. Suponhamos que a taxa de juros anual que isso renda, ou seja, somando os rendimentos de todos os ativos que essa pessoa tem e que essa pessoa compra com o passar dos meses, ela consiga um rendimento de 10% ao ano. Então ela vai pegar esse rendimento, ela vai reinvestir comprando mais ativos e ela vai, na média, durante todo o período, ganhar 10% ao ano de rendimentos. Então aí você coloca 10 aqui na taxa de juros. Eu vou colocar 10 porque é algo bem factível. Atualmente, por exemplo, a renda fixa, que é uma forma de ativos que você pode comprar, está rendendo mais de 10% ao ano. Claro que com o tempo ela pode render menos, só que eu estou fazendo aqui uma média, digamos assim, que nesse período de tempo, essa pessoa, somando todos os ativos, consegue uma média de 10% ao ano. E o período inicial que eu vou julgar, aqui que eu vou colocar, é um período de 10 anos. Como eu falei, leva tempo, não queira você começar a comprar ativos hoje e ficar rico ano que vem. Isso não vai acontecer. Tire isso da sua cabeça. Então, uma vez que eu tenho tudo aqui, eu vou simplesmente calcular o valor e nós vamos ver quanto essa pessoa, colocando R$500 por mês, né, investindo 500 por mês em ativos durante 10 anos, a uma taxa de 10% ao ano, o quanto ela teria. E fazendo aqui o cálculo, você percebe que o resultado final de uma pessoa que compra R$500 em ativos durante 10 anos, com essa taxa, seria um acúmulo de R$101.228,80, sendo que ela investiu durante 10 anos R$60 mil e o total apenas em juros que rendeu durante esse período foi R$40 mil. Já é um valor que seria legal para muita gente. Concordo que atualmente não é um valor, meu Deus, tão alto assim, mas faça a reflexão, isso resolveria sua vida? Você acha que 101 mil que você tem ainda te rendendo, né, mais dinheiro? Porque afinal, os ativos, qual que é o conceito deles? Eles regularmente colocam dinheiro de volta no seu bolso. Então, esse valor te rendendo todos os meses, ele e aumentando, né, porque você não pararia de comprar ativos, ele ajudaria no seu orçamento? Ele ajudaria bastante na sua vida? Eu acredito que sim. Mas nós podemos fazer a conta com um período maior. A gente considerou 10 anos. Mas e se você comprar ativos por 20 anos? Então eu voltei aqui para a calculadora de juros compostos e eu vou mudar o período para um período de 20 anos. Então uma pessoa que compra R$500 em ativos durante 20 anos a uma taxa média de 10% ao ano, o quanto ela teria com o tempo? Vamos calcular aqui. E você consegue perceber que o valor final seria de R$362.493,36, certo? Que é um valor bem legal, que eu tenho certeza que resolveria a vida de muita gente. Sendo que nesse período a pessoa conseguiu investir do seu próprio bolso R$120.500 e o total de juros já supera o valor total investido, R$241.993,36. Já é um bom valor. E eu tenho certeza que se você recebesse uma proposta de ter esse valor hoje, você não recusaria. Mas a gente pode ir além e fazer o cálculo com 30 anos, que é basicamente o tempo que uma pessoa leva para se aposentar. Então, refazendo o cálculo com 30 anos, quanto uma pessoa teria nesse período? E você percebe aqui uma diferença brutal de 20 anos.
Se com 20 anos você teria pouco mais de 300 mil reais fazendo isso, em 30 anos você seria milionário. Você teria R$1.040.000, 146,36 centavos. Sendo que você investiu do seu próprio bolso apenas 180.500 e você recebeu em juros 859.646,36 centavos. Ou seja, o tempo fez a sua diferença. Os juros compostos, né, que são juros sobre juros, quando você compra ativos, recebe e reinveste em ativos, basicamente o que você está fazendo são juros compostos. Então, os juros compostos fizeram a sua diferença e você, fazendo isso, né, investindo 500 durante 30 anos por um valor médio aí de rendimentos de 10% ao ano, conseguiu ficar milionário. E você pode refazer os cálculos. É só você entrar na calculadora aí na sua casa e ficar refazendo. Eu vou fazer um exemplo agora de uma pessoa que conseguiu investir R$1.000 por mês. Eu sei que não é a realidade da maioria das pessoas comprar R$1.000 de ativos todos os meses, mas pode ser a sua realidade de você que está aí assistindo. Eu não te conheço, eu não sei a sua condição social, então vale a pena eu fazer a conta só para mostrar o dobro disso, o quanto renderia em 30 anos. E já tendo feito a conta aqui, você percebe que o valor que você acumularia no final, investindo R$1.000 por mês, com uma taxa de 10% ao ano em 360 meses, seria de R$2.080.992,72, sendo que mais de 1 milhão desse valor foi de juros. Ou seja, você ficaria mais milionário ainda com um investimento regular desses em 30 anos. O que com certeza resolveria a sua vida e resolveria todos os seus problemas, acredito eu. Fora que a gente não está considerando o rendimento mensal que isso daria. Fazendo uma conta simples aqui na calculadora do próprio Windows, tá? 10% ao ano de rendimentos dos seus ativos daria um valor mensal de aproximadamente 0,83% ao mês, totalizando aí, né, os 10% ao ano. Então, se você fizer a porcentagem desse valor, você consegue ter uma noção de um rendimento de 0,83% ao mês, o quanto isso te daria de renda mensal desse dinheiro que você já tem investido, comprado em ativos. Então, se nós dividirmos esse valor por 100 e fizermos vezes 0,83, você teria aí uma renda mensal de R$ 17.266,43, aproximemos aí para 43 centavos. Essa seria a sua renda mensal depois de 30 anos acumulando ativos. E se a gente fizer a mesma conta com o valor de R$ 500 por mês, a uma taxa de 10% ao ano, que você acumulou aí R$1.040.000 nesse exemplo, com os mesmos 0,83% ao mês, nós teremos aqui uma renda mensal de R$ 8.633,22. E se você acha que é muito tempo para você conseguir uma renda dessa, não se esqueça que provavelmente agora você está trabalhando pelo mesmo período para ganhar um valor muito menor que esse, para ganhar um salário mínimo ou talvez um pouco mais que isso pelo INSS. Esse é o destino de uma pessoa que acumula passivos durante a vida. Ela vai trabalhar a vida toda, como a maioria das pessoas tem que trabalhar a vida toda, e no final ela vai ter que se contentar com um salário muito baixo. Convenhamos, um salário mínimo mal dá para viver no Brasil. E além disso, ela não vai ter nenhum patrimônio acumulado, ou muito pouco acumulado durante a vida. Ou seja, entre fazer alguma coisa e começar a comprar ativos hoje e não fazer nada e apenas acumular passivos, só esses exemplos que eu te mostrei, para mim, já são suficientes para mostrar que o que compensa é acumular ativos. E os números mostram, você com certeza enriquece durante esse período. Claro que quem conseguir investir mais vai enriquecer mais e mais rápido, quem conseguir investir menos vai enriquecer menos e menos rápido. Mas no final, todos terminarão em uma posição confortável. E quem não fez nada durante a vida não terminará numa posição confortável. Ou seja, é um processo trabalhoso, é um processo que leva tempo, não é nenhum processo milagroso, é bem pé no chão mesmo. Mas, entre fazer e daqui a 20, 30, 10 anos você enriquecer e você ter um bom valor no seu bolso, e não fazer e daqui 20, 30, 10 anos você não enriquecer e não ter muita coisa a mais no seu bolso, o que é melhor? Não se esqueça que 10, 20, 30 anos vão passar do mesmo jeito, você fazendo ou não.
Então a conclusão é que é melhor fazer do que não fazer. Fora que, depois de algum tempo, dependendo do seu salário e do seu custo de vida, você não vai depender mais do seu trabalho para viver. Por quê? Porque o dinheiro que os ativos que você tem te dá, ele vai cobrir todo o seu custo de vida. Ou seja, você vai estar bem tranquilo e não vai mais precisar depender de trabalho para sobreviver. E quando você chegar nesse nível, no nível que os seus ativos cobrem todo o seu custo de vida e você não precisa mais de trabalho para sobreviver, então você pode se considerar rico. Porque uma pessoa rica de verdade, financeiramente, não é uma pessoa que tem carrões, que tem casas grandes, que tem artigos de luxo. Uma pessoa rica de verdade financeiramente é aquela pessoa que pode simplesmente parar de trabalhar hoje e isso não vai fazer diferença nenhuma na vida dela. Então, para você refletir, depois de tudo isso que eu falei, eu gostaria de encerrar com uma frase, que enquanto você depende de trabalho para sobreviver, você é pobre. Mas quando seus ativos cobrem todo o seu custo de vida, então você é rico. E acredito que as explicações e os exemplos que eu dei foram mais do que suficientes para te mostrar que acumular ativos é o caminho para que você enriqueça com o tempo. É só aplicar esses conceitos que eu tenho certeza, você vai chegar lá. E você já faz isso na sua vida? Você não faz? Você conheceu esse conceito hoje? Você já conhecia? Se você faz, se você não faz, se você já conhecia, se você não conhecia, por favor, me diga nos comentários. Eu gostaria muito de saber a sua experiência e a sua opinião sobre esse assunto. Esse conteúdo foi legal, foi útil para você? Peço de novo para que você se inscreva no canal, aperte o sininho para não perder nenhuma notificação e não se esqueça também de dar like no vídeo, que isso me ajuda muito. E eu continuarei trazendo esses conteúdos relevantes para vocês. E continue seguindo o canal se você quiser conhecer como você faz para comprar ativos, quais os ativos você pode comprar e tudo mais. Porque eu com certeza farei muitos vídeos falando disso. E é isso aí, espero que vocês tenham gostado mesmo do vídeo, que ele tenha sido realmente útil para vocês e vejo vocês no próximo. Até lá!